Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Neste momento, a Rádio Nova Gerizim, 100% Jesus, ligado também diretamente na rede social, através do Facebook, e vocês já estão aqui me vendo ao vivo. Você que está pelo Facebook, você pode entrar agora, ligado conosco, e esse que está aqui do meu lado, é nosso amado irmão, delegado, doutor Luiz Fabiano. A paz do Senhor, meu amado irmão, bom dia. Bom dia, pastor, a paz do Senhor. Estou aqui, agradeço o convite de estar ao seu lado para falar um pouco, você entendeu, sobre violência doméstica num período de pandemia. Vamos tentar tratar desse assunto aí, ver o que nós podemos, eu na parte jurídica e o senhor na parte bíblica. Isso vai ser bênção, hein, igreja? Isso vai ser bênção, amados irmãos e ouvintes, né? Olha, para trazer esse homem aqui não é fácil não, hein? Vocês têm que aproveitar, viu? Olha, agora é o momento que vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa referente ao tema, vocês podem também fazer pergunta. Certo, amado? Amém? Graças a Deus. Aleluia, né? Louvado seja o Senhor, né? Vocês veem que eu tenho um monte de papel. Eu não deixei nenhum papel com ele não, tá? Para vocês verem que ele não vai colar aqui não, tá? Quem cola sou só eu, tá? Aleluia, glória a Deus. Então você está ligado conosco, né? Se você tem alguma pessoa que precisa saber sobre, como que é, doutor? Violência doméstica, né? O período de pandemia foi meio um divisor de águas no mundo, né? O período, as pessoas passaram a viver um isolamento social dentro de casa, e aí as diferenças começaram a surgir pelos mais diversos motivos, né? A violência doméstica sempre existiu, mas acho que a convivência maior acirrou um pouco o ânimo dos irmãos, né? Então vamos tentar tratar um pouco aqui. A minha rede social é Delegado Luiz Fabiano, tanto no Facebook quanto no Instagram. Se quiserem acessá-las e fazer perguntas também por lá, estão disponíveis, estão todos convidados. Aí que bênção de Deus, hein? Tá vendo? Aí, se quiser depois conversar com o nosso amado irmão, doutor Luiz Fabiano, delegado Luiz Fabiano, você pode entrar pelo Instagram, também pela rede social, pelo Facebook também, do delegado Luiz Fabiano. Então é importante disso, você ainda vai ter contato com ele diretamente, é um veículo, é uma maneira, né, doutor, de realmente poder trazermos aqui o de melhor, né? O de melhor do espiritual e o melhor também do nosso dia a dia. O pessoal precisa estar informado, né, doutor? As pessoas muitas vezes não sabem que realmente o que acontece. Me explica um pouco, doutor Luiz Fabiano, o que é referente à violência doméstica, que as pessoas precisam saber alguma coisa. Pastor, só fazendo um parênteses, né? Eu trabalho em Santo André, sou delegado do 2º Distrito de Santo André, né? E a minha área de atuação a gente chama de delegacia territorial. O que é isso? A gente lá chama clínica geral. Fazemos todos os tipos de boletim de ocorrência, temos todos os tipos de vítima. Até brinco que delegacia de polícia é lugar de vítima. De vez em quando aparece um autor lá, aparece alguém para a gente prender. Mas necessariamente as vítimas precisam passar por delegacia. Então o que eu quero convidar as pessoas que efetivamente sofreram uma violência doméstica ou foram vítimas de quaisquer crimes. Hoje a moda é o estelionato, muitos golpes que ocorrem na praça e que as pessoas muitas vezes não vão até a delegacia. E essa chamada cifra negra, que esses casos de subnotificação em que não há registro, a polícia não tem como fazer estatísticas do número de crimes que ocorrem. Seja em qualquer modalidade, seja no crime da modalidade da violência doméstica, seja em outros crimes e golpes que muitas vezes a pessoa sofre e acaba não do seu boletim. No que diz respeito à violência doméstica, né, o que eu quero trazer, eu acho que de mais importante no momento, que a violência doméstica ela insere-se dentro da família, de uma relação, né, seja homoafetiva ou não, mesmo transexual, né, a gente pode até tratar desse assunto aí biológico à parte, mas a lei garante e protege também. A pessoa que se identifica de forma civilmente como mulher, ela também é protegida pela Lei Maria da Penha, não só as mulheres em si. E a violência, né, a lei também protege, a pessoa não precisam coabitar no mesmo teto,
Às vezes acha que só o casal que mora junto, que é casado, não. Os namorados também. Embora eles não coabitam juntos, não moram juntos, a lei protege a mulher vítima de violência doméstica. Então, o que eu oriento é que hoje em São Paulo existe o site da Polícia Civil, o e-mail da delegacia eletrônica, @sp.gov.br, onde a mulher pode fazer boletim de ocorrência por meio eletrônico, não precisa mais nem ir na delegacia, basta fazer o boletim pela internet, pelo seu próprio celular, você pode denunciar o seu agressor. Inclusive, pastor, até medida protetiva pode ser feita por esse meio. Então, a mulher, em decorrência da pandemia, o governo do estado ele aumentou o rol de crimes que podem ser registrados, chamado por meio eletrônico. Hoje, se você não quiser ir na delegacia, você pode fazer o seu registro de boletim de ocorrência pela internet. Essa informação é muito importante e pouco divulgada. E é realmente, doutor, eu também estou aqui ouvindo o senhor falar e eu vou falar para você assim, que eu sou uma pessoa expert no assunto e conhecedor das contas, mas isso aí é uma coisa que eu não sabia realmente, né? Quer dizer, quantas pessoas muitas vezes poderiam estar se protegendo, estar realmente, né, procurando ajuda, né, de uma maneira que, né, é uma coisa que nós temos nosso celular todo dia na mão, não é verdade, doutor? Hoje um celular é um computador. Então você hoje não precisa ir até delegacia, né? Sofrer a demora, às vezes o mau atendimento, a gente entende, eu concordo, sei as falhas da minha instituição e sei os motivos pelos quais essas falhas existem e são falhas crônicas. Há um déficit de funcionários, há um sucateamento do governo que sucateia a Polícia Civil, não investe em funcionário, não investe em equipamento, não investe em viatura. Você vê viaturas velhas da Polícia Civil circulando pelo estado todo e as viaturas da Polícia Militar, que nós chamamos de coirmã, são todas viaturas novas, tudo. Então, realmente, o governo do estado ele não privilegia a polícia chamada investigativa, né? Apenas a polícia chamada ostensiva. Só para deixar claro, pastor, a diferença entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, a Polícia Militar ela tem como função precípua evitar que o crime ocorre. Por isso que as viaturas são todas caracterizadas, os policiais são todos fardados, para quê? Para que onde ele esteja, ali o crime não ocorre. Uma vez que é rompida essa barreira e que há o crime, então houve uma falha desse primeiro bloqueio, que seria a chamada ostensiva. A Polícia Militar falhou na sua função e aí cabe à Polícia Civil identificar o autor do crime. Então, por isso que é chamada a Polícia Civil da Polícia Investigativa, onde ela entra para investigar o autor do crime, para esclarecer o crime. E aí haverá responsabilidade penal sobre ele. Então, hoje, as pessoas podem registrar o seu boletim de ocorrência por meio eletrônico. Poucos os crimes que ainda exigem a forma presencial para registro, né? E a violência doméstica é uma delas que pode ser feito de forma eletrônica. E o importante, outra informação importante, quando a mulher registra um boletim de ocorrência, seja de forma eletrônica ou presencial, o delegado de polícia ele tem 48 horas para validar aquele boletim de ocorrência. Uma vez que ele valida aquele boletim de ocorrência, é encaminhado ao juiz, chamado Poder Judiciário. E o juiz também tem prazo. Tem também 48 horas para analisar aquele pedido de afastamento do lar. Porque a medida protetiva, uma das medidas protetivas e mais comum é o afastamento do agressor do lar. O agressor não pode se aproximar da vítima. O juiz também tem um prazo de 48 horas para analisar e decretar o afastamento do lar do agressor, né? E da convivência do seio daquela família, né? Isso, a violência doméstica serve para a família em si, para alguém, uma visita que veio a residir, que a moral, passar alguma temporada dentro da casa. Às vezes não é só entre pai, entre filha ou filho e mãe, sempre mulher vítima. O homem não entra nessa, infelizmente, não entra nessa proteção. A lei é para proteger exclusivamente a mulher.
ao gênero feminino, inclusive aqueles que se identificam como gênero feminino. Então, isso é importante. Então, o juiz teria 48 horas para decidir e haveria esse cumprimento. Então, vamos colocar num prazo máximo de 4 dias, a medida já estaria deferida e no 5º dia o autor, né, o agressor já estaria distante da vítima. E importante, eu acho que acrescentar também, pastor, que a violência não é só física, é a violência psíquica, a violência moral, a violência patrimonial. Então, são vários tipos de violência que incluem na Lei Maria da Penha e que protege a mulher. Então, a mulher não precisa ir lá com o olho inchado, com marcas de lesão na delegacia, para provar que ela sofreu que é vítima de violência doméstica. Então, uma ameaça, né? Uma violência psicológica, onde o marido sempre desprestigia a mulher, diminui, humilha, ofende, fala da honra dela, diminui, começa a desconfiar da mulher, imputa a ela coisas que ela não praticou. Isso também caracteriza violência doméstica. Então, a violência moral, a violência psíquica, a violência patrimonial faz com que a mulher pegue o dinheiro da mulher, né, de alguma forma tira o dinheiro dela, obrigue ela a comprar algo, obriga ela a fazer algo. Isso tudo caracteriza a violência doméstica também. Olha, são fatores, são coisas que a gente muitas vezes, eu falo para o amado, que as pessoas que estão nos ouvindo agora, muitas coisas que o irmão está falando agora, o doutor está falando agora, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas não sabiam disso. Porque a mídia, muitas vezes, ela mostra somente aquela parte da violência, da agressão, né? E muitas vezes o que o amado colocou, sofrer outro tipo de violência, esse tipo de violência não é dita, não é relatado. A mídia não traz isso, né? Então é isso que é importante nós estarmos aqui, doutor. Por isso que eu quis trazer o senhor aqui juntamente na Rádio Nova Gerizim, e a gente fazer esse bate-papo, e Deus vai nos dar a graça de poder estarmos mais aqui, né? Trazer coisas novas, que é importante isso. Por isso que eu falo, a importância de conhecer um pouco da verdade, um pouco das coisas que realmente, porque eu tenho certeza que até mesmo, de repente, pela sua experiência, acho que até mesmo pessoas dentro da igreja também passam isso daí também, não passam, doutor? Passam, pastor. E dentro da igreja, as pessoas ficam acanhadas e envergonhadas de levar o seu sofrimento, seja ao pastor, seja a cúpula da igreja e até a própria polícia, né, na delegacia, e aquilo vem a ter repercussão dentro da igreja. Então, hoje, a palavra do momento é o empoderamento feminino. A mulher, ela tem que se empoderar, saber que lugar de mulher é em todo lugar. Lugar de mulher é onde ela quiser. Então, a mulher tem que se empoderar e saber que ela pode e tem o seu direito e deve ser valorizada. E como deve ser feito isso? A lei já está, de todas as maneiras possíveis, protegendo ela, né? Afastando o agressor do lar, obrigando ele a pagar, entendeu? Seja indenização, seja pensão alimentícia, né? Às vezes as pessoas, as mulheres, né, falam, eu não quero me separar por causa dos meus filhos, né? Aí devolvo a pergunta para o pastor, né? Se a mulher fala isso, olha, pastor, eu sou agredida, sou humilhada dentro da minha casa, mas a gente não separa por causa dos filhos, né? Isso é motivo de manter uma relação em nome de uma chamada família doriana, né? Que é aquele sorriso, a família bonita em volta da mesa, mas nada daquilo é verdadeiro. Então, a saúde mental e o exemplo que você deve dar ao seu filho, muitas vezes não é se escondendo, não é protelando, não é acobertando, não é embarrigando, como se diz, né? O problema quando chega no nível, acredito, de agressão, é onde a gente pode agora até entrar num questionamento. Quando a mulher é vítima de agressão, o que diz a Bíblia? Perdoa-se ou permite-se o divórcio? Olha, doutor, é uma pergunta muito boa, e eu até mesmo ia até comentar agora nesse momento. O que acontece hoje, eu sei que muitas vezes, de repente, as pessoas podem até nesse tipo de parâmetro que eu trouxe aqui, é uma realidade
igreja, que as pessoas hoje vivem um papel dentro da igreja, muitos vivem um papel, aquele papel de transparência. Transparência no sentido assim, para os olhos humanos dentro da igreja. Então, o que acontece muito hoje, doutor, eu tenho pegado muito caso assim, pessoas que estão dentro da igreja, elas têm um problema conjugal, elas têm um problema familiar, sofrem muitas vezes violência, e é uma coisa que, o que me chamou a atenção quando você estava falando, até mesmo violência, muitas vezes, no modo de tratar as pessoas, de lidar com as pessoas, e muitas vezes as pessoas dentro da igreja, eu falo para o Senhor da seguinte maneira, a igreja é um santo, mas em casa a pessoa sofre um tipo de violência muito grande, e a pessoa muitas vezes ela fica naquele julgo, né, de muitas vezes assim, não, né, o que Deus uniu, nós estamos até comentando aqui hoje, o que Deus uniu o homem não separa, né? Mas espera aí, então o que Deus uniu o homem não separa, mas Deus ele pode fazer as coisas acontecer. Então muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou esperar até que ele morra para mim poder tomar a coisa. E está errado. Isso está errado, amados. Deus, ele colocou, na palavra de Deus, eu sempre falo para as pessoas, eu falo para o amado irmão, e para todos que estão me ouvindo, que Deus deixou uma palavra, e ela é uma espada. Quando se fala espada, é isso que as pessoas precisam entender. Ela é uma espada de dois gumes. Ela corta para um lado, corta para o outro. Então, muitas vezes as pessoas querem achar dentro da palavra de Deus algo que venha se beneficiar, ela vai encontrar algo que vai beneficiar algumas coisas, mas tem coisa que ela vai ver que vai ser contrário a ela. Então muitas vezes a pessoa não é obrigada a ficar no jugo que está vivendo, na vida que está vivendo, principalmente envolvendo filhos, envolvendo pessoas chamadas família. Tem hora que a pessoa precisa tomar atitudes, né? Deus, ele abençoa, Deus, ele faz, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Aí eu pergunto assim, o pai, quando ele ama o filho, o pai, quando ele ama realmente, ele faz o quê? O de melhor. Então eu acredito que Deus, ele é pai, ele não é padrasto, mas ele faz o melhor. E foi deixado, né, como se fala na lei, né? Deus também deixou a Moisés também, né, a lei do divórcio, uma coisa que ninguém fala, né? Deus já tinha feito o divórcio antes do homem, né? Deus já tinha preparado o divórcio antes do homem preparar a lei do divórcio. Deus já tinha deixado. É que o pessoal esquece. O pessoal não fala. O pessoal não quer falar nada sobre isso daí. Porque não é, para eles não é lucrativo, para eles não é uma coisa que... Mas é uma informação que a igreja também precisa ter. Por isso nós estamos aqui fazendo sobre esse assunto. É polêmico. Ele é muito polêmico. Ele tem mexe. igrejas que não aceitam a carta de divórcio e outros que aceitam. Entendeu? Mas nós temos que fazer o seguinte. Aí eu pergunto assim, peraí, então vamos esperar de repente o marido, o homem em si, agredir uma mulher, vamos dar um exemplo por isso, agredir a mulher e de repente chegar quase à morte para se tomar providência? Vamos se deixar a mulher muitas vezes, é uma coisa que eu quero que até que o amado possa também me ajudar nesse sentido, mesmo muitas vezes tem mulher que é casada e sofre estupro dentro de casa do próprio marido, entendeu? Porque ele fala assim, não, eu estou dentro da igreja e vai falar que é mentira. Se alguém falar que é mentira, eu falo que não é mentira. Porque uma pessoa que está dentro da igreja, viu, doutor? Dentro da igreja muitas vezes é obrigada a ter relações, muitas vezes com pessoas que maltratam e fazem as coisas, e acontece isso com a pessoa, e a pessoa não pode separar, não pode fazer denúncia, não pode sequer procurar ajuda, é obrigado a ficar sofrendo. Deus não quer, não se agrada disso, doutor. Então, Deus, ele fala assim, há um momento que a gente é obrigado o quê? A lei do divórcio, como Deus colocou por quê? Porque muitas vezes é melhor a pessoa separar, tá? E ter uma nova vida, do que ficar amarrada em sofrimento. Deus não quer sofrimento. Sim. Só fazendo parênteses, pastor, o estupro, no caso, a lei garante, protege já.
Havia antigamente uma discussão do Código Civil, onde temos direitos e deveres do matrimônio, onde o ato sexual era para consumar o matrimônio, né? Então era um direito do marido ter a relação com a mulher. Mas hoje sobrepõe, e o entendimento da modernidade é: a mulher pode ser vítima de estupro do marido, sim. Entendeu? A mulher, quando a relação sexual, o estupro é o ato sexual sem consentimento da mulher, seja ela em que condição for, seja casada, seja solteira. O ato sexual não é crime. Crime é se for sem o consentimento da mulher. Aí caracteriza o estupro. Então, o consentimento da mulher é princípio para ser o divisor de água de ser uma relação normal ou um ato criminoso. Então, seja mulher casada, ou solteira, ou com namorado, na que condição for, ela, havendo a recusa, há crime, qualquer agressão e qualquer coação para que tenha-se a relação sexual com ela. Então, o código chama-se de atos libidinosos, ou a chamada conjunção carnal, né? Então, que é o ato sexual. Então, mulheres, né? Vocês têm os seus direitos todos resguardados e não tenham mais a timidez, a vergonha de chegar até numa delegacia e contar o que efetivamente aconteceu. Hoje tem as delegacias das mulheres, as delegacias das mulheres aqui em Santo André, por exemplo, tá atendendo inclusive de finais de semana. Lá ser atendida por mulher, na delegada é mulher, a escrivã é mulher, a investigadora é mulher. Então, trazer o que aconteceu na sua vida, assim, entendeu? E punir o agressor é um direito seu. A lei garante, a lei do crime sexual, só para trazer um parênteses, ele é chamado de iniciativa privada. Se a mulher quiser, ela pode denunciar. Se ela não quiser, não. Já a violência doméstica mudou. Uma vez que a mulher faz o boletim de ocorrência contra o seu agressor, não tem mais como lá aquela história antigamente que ela vinha aqui tirar a queixa. Porque nós nos reatamos, nós nos reconciliamos, agora esse crime que ele praticou, do qual eu o perdoei, né, eu quero tirar, e aí haveria a chamada extinção da punibilidade. Hoje não é mais assim. Então deixa-se claro que, uma vez registrado o fato, né, o crime da agressão, da violência, seja ela qual for, que eu já expliquei, que pode ser, seja física, moral, psicológica ou patrimonial, a mulher não pode mais tirar a queixa. Vai ter que aprender a conviver com ele, e muitas vezes chegar no final do processo, ele pode até ser condenado, né? E a mulher estando com ele. Aí ela vai ser obrigada lá para o juiz ser testemunha de defesa dele. Ela foi vítima hora antes e depois passa a ser testemunha de defesa dele. Falar que ele é bonzinho, que ele é coitadinho, que ele mudou. E o que eu recebo muito é a mulher falando: ele é bom, ele é trabalhador, mas não pode beber. Quando bebe é que ele fica agressivo, fica violento, né? Então, mas como é que se educa, então? Como é que tenta se chegar nesse denominador? Né? A gente brinca que parente e vizinho a gente não escolhe, a gente tem que aprender a conviver. Algumas coisas, né, vão se acumulando, né? Mágoas, ressentimentos, as coisas vão acumulando, né, dentro de uma relação, e a relação vai se desgastando, e aí é onde há as chamadas frustrações. A pessoa vai ficando frustrada e vai jogando toda a sua frustração nas costas do outro, como se o outro fosse culpado pelas frustrações da sua própria vida. Eu posso ser frustrado porque eu estou desempregado, posso estar frustrado por algum problema que eu vivo, né? Agora, eu não posso culpar o outro pelas minhas próprias frustrações. Eu tenho que tentar romper as minhas frustrações e vencer esse desafio que é viver. Então, essa é algo que é importante frisar, pastor. É verdade. Mas aí eu vejo até mesmo, né? Até coloco, até mesmo hoje no que eu estou à frente do trabalho justamente na parte espiritual dentro da igreja, e eu vejo muitas pessoas passando processos diferentes. Eu vou até aproveitar um pouquinho o gancho que o Amado me deu, né? E muitas vezes o que acontece? A pessoa em si, ela
muitas vezes precisa do tratamento. Vou colocar no caso de um vício de uma bebida, né? Muitas vezes a pessoa fica, porque o fulano bebeu, muitas vezes está bebendo, né? E ele põe tudo, é jogado a culpa na bebida, né? Mas é isso que as pessoas percebem. Muitas vezes as pessoas não procuram fazer um tratamento referente a isso. Se você tem uma causa, sabe, doutor? Se a pessoa tem um problema, tem uma causa, eu acho que para ela poder realmente sair desse problema, ela tem que atacar essa doença. É uma doença. Deve haver um enfrentamento daquele problema. problema. Assumir que ele tem um defeito, que ele tem uma dependência, que aquilo é doença, tem tratamentos para isso, né? Então, infelizmente, o que acontece, eu estou não cortando o senhor, o que acontece muitas hoje é o seguinte: porque eu estou na igreja, eu não vou procurar uma delegacia, porque lá pessoas da igreja vão estar vendo lá, vão ver o meu problema, vão ver a minha situação. A pessoa muitas vezes, não vou falar com o pastor, porque acontece muito isso, né? Porque se eu falar com o pastor, a igreja toda vai ficar sabendo, né? Só se o pastor for fofoqueiro. Se ele é fofoqueiro, vai ficar sabendo mesmo. Se a pessoa é um homem de Deus, que eu tenho muito homem de Deus dentro da casa de Deus, na casa do Senhor. Quando eu falo homem e mulher de Deus. Amém? Então, tem pessoas de Deus, muitas vezes tem receio de falar, como também muitas vezes, quando você fala assim, muitas vezes a pessoa precisa de um psicólogo, né, de um tratamento que vai mexer com a pessoa assim, não, isso aí é coisa de louco, né? Eu não sou louco, estou na igreja, estou assim. Então, eu tô colocando esses relatos, doutor, porque eu estou aproveitando esse ganchinho do senhor, tá? Porque justamente isso está dentro da igreja. Então é uma coisa que a gente, e a pessoa pode falar assim, mas o irmão está falando isso para poder desaparecer. Não, é porque a gente atende pessoas, as pessoas não veem, né? Ninguém vê nosso dia a dia. Quando não vê o dia a dia do Senhor, as pessoas acham um delegado de polícia. Acham que a vida é fácil e que eu sou o cara mais feliz do mundo. Mais feliz do mundo. Que o delegado de polícia está ali. Também tem lutas e batalhas. E as pessoas, provações, porque as pessoas muitas vezes pensam, o delegado ele é corrupto, o delegado é isso, o policial é isso, só ouve isso. Mas as pessoas não sabem que tem pessoas profissionais, pessoas que realmente são pessoas sérias e pessoas que trabalham por detrás disso. E ninguém vê, a mídia não mostra. Né? Então, por isso nós estamos tendo essa conversa, nós estamos tendo bate-papo aqui juntamente. Eu agradeço o senhor estar aqui comigo, porque é a importância das pessoas saber que muitas vezes as pessoas precisam de ajuda, precisam tratar. A chuva cai sobre todos. Sai sobre todos. É a mesma coisa, se eu fizer um corte aqui, eu vou ter que limpar, né, o corte, o sangue, vou ter que passar por um remédio, por um curativo, para poder tratar isso. E as pessoas, infelizmente, elas têm que sair da sua área de conforto, da sua área entre, agora eu vou pôr uma aspa, de querer aceitação aos olhos das pessoas, querer dizer que está tudo bem e não está. As pessoas têm que acordar para esses pequenos detalhes. O que está sendo falado, eu peço que os amados prestem muita atenção quando nós estamos conversando aqui, que aqui nós não estamos simplesmente para querer ser bonitinho, que eu sei que eu sou bonitinho, mas não é para se aparecer. Mas nós estamos aqui justamente falando que ele está trazendo coisas sérias. Coisas realmente que vocês precisam saber, que muitas pessoas não sabem. Eu tenho certeza que depois vocês vão compartilhar esses vídeos e você vai ver quantas pessoas estão passando por coisas que estão passando aqui, doutor. Sim, é importante sim trazer que a vida é difícil de viver, né? Como eu disse, a chuva cai sobre todos. Todos têm dificuldades, todos têm tribulação, todos vivem dificuldades. E buscar ajuda sempre é a melhor forma. A igreja, eu entendo que era um hospital espiritual. As pessoas vão lá porque estão com a alma doente e precisa a alma ser tratada. Então a gente busca em Cristo para que Cristo nos cure, né? Então, se você vive um problema familiar, seja ele de que ordem for, tem tratamentos, né? Que é a conciliação de casais, né? Tem encontros, tem palestras sobre, leva o problema, assim, entendeu? Problemas, divide o problema. Quando a gente coloca uma decisão dentro da gente, Deus abre uma avenida para a solução. As coisas vão acontecendo. Né? Então, se você vive um lar, o ambiente está hostil dentro da sua casa, tenta trazer a família na igreja. Você tenta fazer um aconselhamento conjugal, seja com o pastor,
né? Tem aqueles retiros, né, de Sim, casais de também, casais. para poder fazer, né? Isso ajuda sim, e muito, né? E os psicólogos e psiquiatras, o psicólogo é o médico das emoções, né? Você trata com o psicólogo o seu emocional. E o psiquiatra é o médico da mente, né? A saúde do corpo adoece. Você vai no cardiologista quando você está com problema no pulmão. Você vai no ortopedista quando você está com problema nos ossos. Você vai no oftalmo quando você está com problema no olho. E você vai no psiquiatra quando você está com a sua mente doente. A mente adoece como qualquer outro órgão do corpo. Há muita rejeição achando que a pessoa vai no psiquiatra, ela tem problema mental. Não, é a saúde mental que é tratada. E não a doença mental. Que muitas vezes pode haver sim a doença, mas existe o tratamento para isso. Né? E as doenças mentais são ansiedade, depressão, né? E outros toques, são transtornos compulsivos, obsessivos, que a pessoa às vezes vive aquilo e acha que muitas vezes Deus cura. Quem sou eu para limitar Deus? Mas também em todas as profissões eu creio que é de Deus. Seja o psicólogo, seja o psiquiatra. É porque, na realidade, doutor Luiz, eu falo para o irmão da seguinte maneira. Que Deus deu sabedoria ao homem para poder fazer as coisas. Então, se tem um médico, se tem aquela pessoa especializada, porque Deus deu sabedoria para que aquela pessoa pudesse fazer isso. E eu trago nesse sentido, porque eu lido com pessoas que muitas vezes a pessoa está 30 anos na igreja. 30 anos, no mesmo dia. 30 anos. É uma vida. É uma vida. Então, se as pessoas são 30 anos dentro da igreja, o que acontece com elas? Elas ainda falam que não são libertas, né? Porque elas falam que muitas vezes que elas estão tendo problema na sua vida conjugal, elas estão tendo problema, muitas vezes elas começam a falar que vê a força maligna contra a vida dela, que ela não está liberta, mas ela está passando um processo. Eu falo assim, dentro da sua vida, é isso que eu falo, dentro do seu convívio familiar, dentro da sua casa, que ninguém sabe, né? Às vezes a pessoa vai tentar conversar com uma pessoa e muitas vezes a pessoa fala assim, lá vem aquela irmã, lá vem aquela irmã falar toda vez a mesma coisa. Isso acontece, doutor. Sim. Isso acontece muito. Então o que acontece? A pessoa não tem, muitas vezes, aquela fala, então ela acha que está tentando na igreja, ela precisa ser liberta. Não precisa ser liberta. Não, eu acho que... Ela precisa ter um problema, justamente o que você está falando agora, sobre depressão e algum problema que ela precisa de ajuda. Sim, eu acho que tem que dividir o problema quando o problema das emoções, de cunho emocional, que o psicólogo poderia ajudar. O problema quando a mente também adoece, é motivo, e quando a alma adoece. Então as pessoas acham que tudo aquilo que é de cunho emocional ou psíquico é de cunho espiritual, e não é. Então a pessoa pode viver um problema, está com depressão, acha que é alguma coisa demoníaca que está nela. A pessoa está com algum transtorno, seja de um toque, seja um transtorno de compulsão de alguma coisa, de obsessão por algo, né? Acha que é de cunho espiritual, que é o demônio que está fazendo algo na vida dela. E na verdade a alma dela está boa, está sadia, mas o emocional ou a mente dela é que não está doente. E tem médico para tratá-la. Tem Cristo para salvá-la, né? Mas tem médico para tratá-la. Então, eu acho isso interessante trazer um pouco essa distinção, porque às vezes a gente deposita tudo no problema que estaria de cunho espiritual e que, na verdade, né, não tem nada a ver, a pessoa é de Deus, está 30 anos dentro da igreja, você entendeu? Uma salva, liberta, mas está com problema nas emoções, o emocional dela, chora sempre, você entendeu? Está muito agressiva, está muito irritadiça, perde a paciência com qualquer coisa, com pouca coisa, chamado pavio curto. Então, isso tem cunho espiritual? Não acredito que seja. Isso é de cunho emocional. E precisa ser tratado. Se fosse assim, ninguém tomava remédio, né? Quando o problema é físico, é fácil diagnosticar, né? Mas quando entra nas emoções e na mente, torna-se difícil. Aí, essa divisão aí entre alma, emoção e mente, que aí eu deixo mais possível. São coisas que a gente vai indo e a gente está aqui fazendo esse debate que é muito, muito bom, porque a gente está trazendo coisas tanto espiritual como também física, como nosso dia a dia e cotidiano, né?
E é realmente, como o Amado falou, existe hoje nessas igrejas, né, algumas igrejas têm esse trabalho, elas fazem, primeiramente é encontro de mulheres, né, então muito bom, né, a pessoa participa, só as mulheres, então é aquele momento que as mulheres estão ali, elas estão naquele convívio, é muito bom, como também encontro de casais, também que trata também muitas vezes a pessoa acha isso aí um bicho de santa cabeça, não vou não, que é chato, não, é muito bom, porque lá no momento, principalmente no encontro de casais, o que há? Lá está, além de você estar sendo, recebendo os cuidados espirituais, você também ali vai ter médicos, vai ter profissionais de áreas diferentes, que vão estar lá também trazendo suas palestras, trazendo como nós estamos aqui, né? Falando algo importante, as pessoas vão receber isso. E até mesmo as pessoas precisam aprender também a confiar no homem e na mulher de Deus, que muitas vezes está feito do trabalho, são pessoas que são idôneas com isso, e você também pode buscar. E esses líderes espirituais, eles também tenho certeza que também sabem e conhecem, e também vão orientar a pessoa a se conduzir a um especialista para poder cuidar da enfermidade. Nós também queremos que a pessoa se cuida, não somente espiritualmente, mas esteja bem fisicamente, esteja bem em todos os sentidos, porque a nossa preocupação é muito grande hoje, né? E referente, assim, uma pergunta que eu falei para o senhor assim, e hoje, né, nós temos ouvido muito na mídia aí, que parece, doutor, que aumentou nessa pandemia, essa pandemia aí, aumentou muito sobre agressão no lar, muitas coisas começaram a acontecer. Isso é um fato real? Infelizmente é um fato real, sim, né? Os fatores são vários, né? Seja a própria relação que já estava instável, o casamento já estava desgastado, às vezes um motivo financeiro, de um desemprego, né? Tem um ditado popular que diz que quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. Mas isso, nada disso é justificativa para agressão e para violência, né? Então, se você está desempregado, sua mulher não tem culpa disso. Se você está vivendo algum problema de ordem emocional, pessoal, familiar, às vezes também brigou com o irmão, com a própria mãe, você entendeu? A esposa, a família, filhos, ninguém tem culpa dos seus problemas. Cada um tem que dar conta de si mesmo, né? Então eu tenho que dar conta dos meus problemas e saber conviver com os meus problemas. Não posso jogar meus problemas nas costas do outro e me tornar uma pessoa agressiva, irritadiça, né? Violenta, porque eu estou vivendo um problema, porque eu fui demitido do emprego, porque o meu chefe falou algo para mim que eu não gostei, porque eu tomei uma bronca, seja porque às vezes brigou com o irmão, brigou na rua por algum motivo, tomou uma fechada de carro, né? Sabe Deus os motivos, né? Perdeu dinheiro, né? Fez algum mau negócio, né? A família não tem culpa disso, né? Então o que eu oriento e estimulo as mulheres não se submeterem e não conviverem sob a égide do seu algoz. Denuncie, né? Vá na delegacia ou procura uma igreja. Eu brinco que olha, começa pelo menos, começa com uma tentativa de reconciliação e de melhora, fazer com que a pessoa venha a aceitar que ela está doente. Mas não é doença física, é a doença que nós estávamos tratando, com o emocional doente, com a mente doente, e que ela venha a se tratar, seja através de um terapeuta, seja através de um psiquiatra, seja através da igreja, você entendeu? Em que ela começa a ter um encontro com Deus, esse encontro vai pacificar a alma dela, né? A palavra é libertadora, né? A palavra é a espada de dois gumes que divide a alma e o espírito. Então é essa, a busca, o alimento da palavra muda, é transformador, né? A salvação é aquilo que é o princípio da própria Bíblia, né? Você, uma vez que é salvo, né? Você está... Mas o processo de você se libertar de algo que você vive, arraigado, costumes, valores que você tem arraigados de longos anos, é difícil perder. Você tem hábitos ruins, eu falo dos meus, que eu também tenho, e luto para melhorar dia a dia certos costumes que foram adquiridos ao longo dos anos. Ninguém joga um hábito fora do dia para a noite. É como fazer regime, praticar um esporte, fazer uma ginástica. Isso tudo a gente é orientado pelos médicos. Você tem que ter uma boa alimentação, tem que ter uma vida sadia, praticar esporte. Mas vai fazer, vai viver isso na prática. Vai na academia todo dia fazer exercício. O corpo adoece.
E a gente sabe a resposta onde está, né? O que deveria se fazer. Na teoria tudo é muito bonito, mas na prática viver isso é difícil, pastor, é difícil. É difícil mesmo, é uma realidade, porque é isso que acontece. Como se fala, até mesmo em termos de igreja, né, a pessoa ela vem para o Senhor, ela vem com, como se diz assim, ela vem com muitos problemas e ela vem vindo e vai ser lapidada, ela vai ser trabalhada, né, e passo a passo ela vai mudando, mas a pessoa tem que mudar, a pessoa tem que querer isso, né? Ninguém pode, a gente não obriga ninguém a nada, a pessoa tem que vir. Se um dia eu estava lá fora e hoje eu estou aqui, né? Mas para mim chegar onde estou aqui hoje, foi muita jornada, muita caminhada. Aí vão falar assim, mas o irmão é pastor, é perfeito. Está enganado. Tenho falhas, tenho defeitos, como qualquer pessoa. E preciso dia a dia me corrigir, me consertar, procurar mudar as minhas atitudes, os meus hábitos. É isso que eu quero sempre falar para vocês. Eu procuro sempre dizer assim, não sou nenhum santo, e o santo foi só um. A palavra santo vem de separação, né? Nós somos apenas separados. Né? Então, eu acho que quando a palavra fala, eis que estou à porta e bato, né? Então, quer dizer, você precisa abrir para primeiro aceitar Jesus e haver a transformação na sua própria vida. É uma aceitação, a pessoa tem que, ela começar a entender e aceitar que ela tem um problema. Então, aí sim, o melhor é o primeiro passo, que é o mais difícil. Aceitar que ela tem algo, tem um problema, aquele problema contaminou a família, contaminou os filhos, a mulher, o ambiente, está hostil em decorrência dele. Né? Então, ele entender que vive isso, você entendeu? Que as coisas estão acontecendo por ele, ser o causador de todo esse transtorno, já é algo, um divisor de água. Quando a pessoa aceita que ela tem um problema, ela mesma já entregou. Né? Fala, olha, agora sim vou tratar, vou me entregar ao tratamento. Porque é tão gostoso, eu falo assim, nosso dia a dia, eu falo assim, às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou ser crente, eu não vou servir a Deus, porque eu ficar essa pessoa bitolada, essa pessoa que fica, sabe, ali vivendo uma vida bitolada, não vai viver, e eu falo cada vez mais, né, cada vez mais, né, neste momento, né, a gente vai vendo, como se assim, o Senhor ele vai mostrando a palavra. Então, eu tenho certeza de uma coisa, presta atenção, amados, né? Que a gente está falando aqui é uma realidade. Nós estamos falando aqui coisas de realidade. Nós não estamos aqui não tem nada programado não, tá? Que eu falo para você assim, Nicodemos, ele era aquela pessoa, né, a Bíblia relata, era uma pessoa conhecedora, uma pessoa que estava ali. E Jesus falou para ele assim, Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Aí ele, por tanta sabedoria que ele tinha, ele ficou pensando com ele assim, nossa, eu vou ter que botar por ventre da minha madre de novo. Foi o que ele pensou, como que eu posso um homem velho voltar para minha madre? Aí o Senhor falou assim, não, Nicodemos, você tem que nascer de novo, nascer para uma nova vida, né? Nascer nas águas, se tornar uma nova vida. A Bíblia ela traz da seguinte maneira, ele fala aqui, ele fala assim, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o que o Senhor começou a ensinar para Nicodemos? Mas ele não ensinava só para Nicodemos, as pessoas muitas vezes falam que só para Nicodemos, porque Jesus onde que estava, eu falo por irmão de todo o coração. Ele ensinava para a multidão, tinha sempre muita gente ouvindo, como tem muita gente ouvindo nós aqui falar. Entendeu? Então é onde a importância, realmente, nós temos que nascer de novo. Então, quando nós se entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos que começar a nascer de novo, a ter uma nova vida. O que é passado, não é que você esqueceu o passado, mas você vai viver uma nova vida. E você vai começar, né? Porque eu falo assim, a rosa é uma flor muito linda, né? Nós temos nossas irmãs que estão aqui conosco, vocês não estão vendo elas, mas elas estão ali. Você pensa que as mulheres não estão aqui dentro do nosso estúdio?
Se nós falar alguma coisa, nós vamos sofrer violência aqui dentro. Então, nós não podemos deixar, né, de falar as coisas, né, Dr. Luiz? Nós estamos sob pressão aqui. Minha mulher Mari está aqui me acompanhando, e me acompanha em todos os passos por onde eu vou. Então, é guerreiro aqui, viu? Da minha filha e a minha esposa, ela não está aqui dentro. Um beijo para ela, porque eu amo ela. Então, ela está ouvindo nós aqui e ela está pegando a pergunta, viu, doutor? Ela está aqui pegando a pergunta e ela pegou uma pergunta aqui, ó. E quando a pessoa, ó, você que está nos ouvindo, você pode fazer pergunta, tá? Tem pessoa aqui que já está fazendo uma pergunta. Eu não vou falar o nome da pessoa não, que eu acho que é uma privacidade, tá? Eu não vou falar, porque eu acho que é melhor as pessoas, assim, vão ouvir a pergunta do ouvinte, a pessoa vai ouvir a resposta, e se você quiser fazer pergunta, aproveite, tá? Que depois disso, o doutor depois vai explicar para vocês como vocês vão conversar com ele. Doutor, a pergunta é a seguinte: e quando a pessoa sofre violência no trabalho, verbalmente, e ela não quer dar o nome... Tem que ser o nome da pessoa que a ofendeu, né? Só que em particular com relação ao Nicodemos, eu acho que as pessoas que são muito sábias, muito cultas da lei, né, como diz a Bíblia, elas têm dificuldade em entender aquilo que é de cunho espiritual, né? Então, somente a conversão, né, e o receber do Espírito Santo que vai entender o que é um nascer de novo, né? Nicodemos não entendia o que era um nascer de novo porque ele era sábio, tinha só a sabedoria das letras das leis. Com certeza. Então ele não tinha o Espírito Santo nele para falar com ele, né? Então por isso que ele entendeu que ele tinha que nascer de novo do ventre da própria mãe, né? Falou, mas isso é impossível, né? Quer dizer, o que estavam me pedindo, isso não era imaginário para ele. E para o cristão é tão óbvio isso, o nascer de novo, que é o lavar do Espírito Santo, né? Então é só esse parênteses que eu queria trazer, justamente para as pessoas entenderem, né, que muita cultura e pouco espírito não resolve nada. Tem igrejas que tem muita palavra, mas é fria, é vazia. Né? E olha que eu estou falando isso de um presbiteriano, viu? Olha, né? Tá vendo? E agora mais pentecostalista, viu? Mas é bom isso. Sabe por quê? A gente se une na mesma fé, você está vendo? Presbiteriano, assembleano e assim por diante. Nós estamos aqui mostrando que nós temos um Deus só. Sim. E trazemos conteúdo, nós temos que trazer uma coisa para vocês que é importante você saber. E quando a pessoa é conduzida pelo Espírito, eu vejo por mim, tá? Vou dar exemplo por mim, né? Ô, glória. Eu vejo por mim, tá? Que quando eu vou fazer alguma coisa que de repente não está de acordo, eu vejo aquela vozinha comigo assim, doutor. Fica aquela coisa te condenando, até você não fazer o que é correto. O Espírito Santo, só quem tem Espírito Santo consegue sentir isso. Olha, né? Eu não sei como muitos às vezes... E é com gemidos inexprimíveis. Eu não sei como muitos conseguem estar dentro do lugar de uma igreja do Senhor. Às vezes, eu vou colocar pela igreja, tá? E as pessoas... a gente tem essa cobrança e a pessoa conseguir viver com isso, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Mas vamos lá. Vamos atender a sua. Então, deixa eu só primeiro responder essa pessoa. E quando uma pessoa sofre uma violência no trabalho verbalmente? Verbalmente, ela não quer dar o nome, acredito eu, do seu ofensor, né? A Lei Maria da Penha, né, que a gente trata, né, tá falando aqui da violência doméstica, particularmente a gente está falando da Lei Maria da Penha, em que ela completou 14 anos de vigência sexta-feira passada, na verdade, né? Essa semana era a semana de aniversário da Lei Maria da Penha de 14 anos, que foi um marco. Essa Lei Maria da Penha é uma lei moderna, é uma das 3 mais modernas leis do mundo. Então o Brasil, fala-se que o Brasil é ruim em tudo, que o Brasil é um país terceirizado, terceiro mundo, mas nós temos uma lei moderna, uma das 3 melhores leis que trata e defende a mulher no mundo. O problema da Lei Maria da Penha é a aplicação dela, seja no que diz respeito à parte judicial e na parte policial. As falhas que existem das instituições, eu brinco que seja a polícia, seja o judiciário, é tudo órgão público. Eu não conheço um órgão público eficiente, viu, pastor? Tem muitas falhas, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos, né? Tem que ser pago. E serviço público é gratuito. E graças a Deus está se provando, trazer-se muito uma questão
da saúde, né? A privatização da saúde. Hoje, com esse coronavírus, com o Covid, se não fosse hospitais públicos, a rede pública de saúde, o número de mortes teria sido bem maior. Lá nos Estados Unidos, o número de mortes foi tão alto porque lá não tem. A pessoa sente uma dor de dente, tem uma dor lá, é difícil ir pro hospital, porque se for, às vezes tem que deixar o carro, a casa, tem que deixar o que tem lá no hospital, porque lá é tudo pago. Não tem nada gratuito, não. Que você tem uma dor de barriga, tem uma coisa, você vai num posto de saúde, você vai no hospital público, tá lá 24 horas o atendimento. No que diz respeito a essa pessoa que fala que sofreu uma violência verbal no seu trabalho, não aplique-se a Lei Maria da Penha para ela, porque a Lei Maria da Penha exige uma relação de familiar ou de afeto ou de convivência. Então as pessoas podem conviver e não terem laço. Né? Como eu digo, às vezes um primo que está hospedado na casa, um parente, um amigo, um conhecido que ficou hospedado na casa e dali surgiu uma violência, aplica-se a Lei Maria da Penha quando a vítima é mulher. No caso dessa agressão ou essa agressão verbal, nessa violência verbal, há uma relação trabalhista dela. Existe a chamada demissão indireta, pastor, da qual o empregado demite o patrão. Não sei se as pessoas, muitas vezes, não é divulgado isso. Porque o contrato de trabalho é um contrato em que há duas partes. O patrão paga para o funcionário prestar determinado serviço. E o serviço, você entendeu? Uma vez realizado, é recebido dinheiro. Só que o patrão também tem deveres, não só direitos. E se o patrão ele violar um direito do funcionário, o próprio funcionário pode demiti-lo. Quem deu por justa causa, que é a chamada demissão indireta, é onde o funcionário demite o patrão por um ato dele que geraria demissão se fosse o inverso. Então, se aquele ato que o funcionário ele se submeteu, se fosse ele dito para o patrão, geraria demissão para ele? Geraria. Então, se gera demissão para ele, gera demissão para o patrão também. Então, e essa rescisão trabalhista tem todos os direitos e encargos trabalhistas, como se fosse uma saída demissionária. Entende? Tá vendo? É o chamado também um assédio moral dentro da esfera trabalhista, mas isso é dentro do direito de trabalho. Eu não quero entrar muito na seara do direito do trabalho, que eu sei de forma muito superficial. Minha parte é chamada direito penal. Tenho aqui algumas coisas de forma genérica que eu posso falar, porque eu sou formado em direito, né? Então, mas eu não entro com profundidade nesse assunto. Então, tem o assédio moral, né, que é a relação de subordinação entre o patrão e o empregado, em que esse assédio moral pode caracterizar até crime, mas não entra na Lei Maria da Penha. E aí, o funcionário, uma vez agredido de forma verbal, de alguma coisa, ele demite o patrão, ele pede a rescisão trabalhista, vai na Justiça do Trabalho e recebe todos os direitos de fundo de garantia, 13º, tudo aquele encargo trabalhista que ele tem direito, ele vai receber por quê? Porque o patrão é que quebrou aquele contrato. O trabalho é o patrão que deu causa. Então, tem que pagar. Vamos a outra pergunta? Outra pergunta, agora do lado do Rio de Janeiro. Doutor. Olha, um abraço ao Rio de Janeiro, que sofre tantos problemas no Rio, né? Uma terra tão boa. Aqui a pergunta é essa, doutor. Quando a filha é abusada por pessoa próxima, somos ameaçados, né? Nossa, esse fato é um fato grave. A filha é abusada por alguém, já é estupro independente, como eu expliquei antes. A relação sexual somente pode ser de forma permitida, uma vez que haja coação, a mulher é vítima de estupro, esse caso aqui narrado é estupro, né? Sendo próximo, distante, seja quem for. Eu aconselho, se a filha, no caso aqui, a vítima de estupro, ela é menor de idade, aí piorou. Você entendeu? Aí que esse agressor tem que ir para a cadeia mesmo e lá receber um juízo de valor da sua conduta pelos seus também companheiros de cela, que vai ser uma sentença muito pior, garanto, do que a própria aplicada pelo juiz. Porque nem ladrão, nem presidiário tolera a prática de violência sexual. A violência sexual dentro do presídio é abominada. Por quê? Porque os presos também têm família lá fora. Então, por isso que eles não admitem violência sexual. Então, se praticou alguma violência sexual, pode ter sido com a filha dele, com a mulher dele que está lá fora, com a mãe dele, com a irmã dele. Então, eles não admitem. Eventual violência sexual dessa pessoa, dessa criança, ou seja, adolescente, ou seja, até maior de idade, pouco importa a idade dela, deve sim levado ao conhecimento
do poder público, de uma delegacia, para a instauração de inquérito e levar à cadeia a chamada responsabilidade penal do autor desse agressor aqui, desse estuprador. Inadmissível isso, né? Olha, aí falei, já aproveitando, olha, doutor, é bênção de Deus, vamos ver se a gente consegue, vamos consegue resolver isso, resolver. Tanto é que assim, na mesma direção tem uma nossa amada que não quer ser Não, a gente aqui ela só narra os fatos, vamos sair lá sem mencionar nomes algum, até para dar liberdade para as pessoas perguntarem. Então, a gente só nós vai contar os fatos aqui, olha. Olha, nós vamos falar... Pode até falar da onde, não, da cidade, do estado, você entendeu? Mas ela é de Minas Gerais. O estado só, acabou, não precisa olha, saber mais nada. Sou humilhada pelo meu patrão todos os dias com palavras, né? Eu sou de Minas Gerais. Para esse caso que dessa ouvinte que é humilhada pelo patrão, caracteriza o assédio, né, de trabalho, que é onde entra a demissão indireta que eu disse para você, e que você deve buscar a justiça do trabalho, porque a justiça do trabalho, uma vez que você trata da sua relação trabalhista com o patrão, que vai haver o rompimento, por quem deu causa é ele vai ter que pagar por isso, isso pode gerar danos morais, e se o juiz do trabalho ou o Ministério Público do Trabalho que atua entender que há algum crime daquilo que está sendo narrado pela funcionária, ele remete uma cópia desses autos, dessa oitiva sua, desse processo, para a delegacia para apurar o eventual crime que houver. Então não se preocupe em procurar a delegacia. Procure a Justiça do Trabalho, porque dentro da Justiça do Trabalho tudo vai ser analisado. Seja o motivo pelo qual deu causa o rompimento da relação trabalhista, né? E seja eventual crime que houver dentro da relação trabalhista, lá no meio do trabalho, o que havia lá e o porquê você quer sair. Se o juiz ou o promotor entender que tem crime, pode ter certeza que isso também vai ser apurado. Não se preocupe. Mas entra na vara da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é até procura um advogado, às vezes eventual sindicato, se você for sindicalizada, não sei em que área que você atua, né? Às vezes o próprio sindicato teria um jurídico para poder te ajudar. Se não, Defensoria Pública, que é gratuita, Defensoria Pública, deixar claro. Vamos lá? Graças a Deus, né? Nós estamos aqui para responder o máximo de pergunta possível, tá? E depois muitas coisas, de informações. Pessoal, aquilo que eu não consegui responder em decorrência do horário, o meu Facebook, o meu Instagram é Delegado Luiz Fabiano. Procura lá, manda um convite para mim, Delegado Luiz Fabiano, Luiz com S, que nem do Fabuloso lá, que é de São Paulo. Né? Também eu tenho o mesmo nome dele, né? Mas meu joelho é melhor que o dele já não está tão bom. Mas nós vamos procurar ver que a gente pode responder para vocês que estão aqui agora neste momento, tá? Doutor, outra pergunta. É considerado abuso quando a neta usar o dinheiro da avó? Nossa. Bom, o dinheiro nesse caso não é considerado abuso, mas o dinheiro da avó... Aqui que está havendo muito caso aqui, pastor, só passar um parâmetro. Em decorrência da pandemia, os idosos não conseguem buscar a sua aposentadoria no banco. E está havendo muita fraude de procuração. Então o idoso, o filho, o neto, seja lá quem for, pega uma procuração do idoso para sacar o benefício dele, né? Seja aposentadoria, previdenciária, esse auxílio emergencial, e não chega nas mãos do idoso, coitado. Então, está havendo muita denúncia no que diz respeito a isso, a fraude que existe, né? Da pessoa em posse da procuração, vai no banco, pega o dinheiro e usa o dinheiro, né? A neta, quando ela gasta o dinheiro, às vezes eu estou imaginando aqui que a neta é responsável pelo saque do dinheiro, né? Da aposentadoria da idosa, já que é ela que vai no banco, em razão da pandemia, né? A idosa cumpre isolamento social, a neta vai no banco, pega o dinheiro, saca o dinheiro e aí gasta. Ela tem que prestar conta sim, a neta. E tem delegacias especializadas ao idoso. O idoso é aquele maior de 60 anos. Então, o idoso, a pessoa acima de 60 anos, ela tem delegacia especializada para ela e o processo eventual, se houver, é com mais celeridade. Esse estatuto do idoso garante à pessoa acima de 60 anos uma celeridade no julgamento, a prioridade de julgamento. Então, se tiver lá vários processos, fura a fila e o do idoso tem que ser julgado primeiro. Então,
No caso, se a neta for menor de idade, não tem o que fazer no que diz respeito à responsabilidade penal, a crime. Mas se a neta for maior de idade, é crime sim e deve denunciar. Né? Pode haver caracterizar até furto aqui desse dinheiro. Então, tá vendo? Isso é muito bom vocês saberem, tá? Mas nós temos mais 2 perguntas aqui, doutor. E depois as pessoas que quiserem fazer mais perguntas depois, vocês vão estar entrando através do Instagram, através do Facebook, doutor delegado Luiz Fabiano, é isso? Isso. A gente vai fazer. Então, delegado Luiz Fabiano, amém, amados? Eu brinco um pouquinho, mas porque as coisas é sério, tá? Eu brinco na seriedade. Aqui tem uma pessoa de Santa Catarina, doutor. Nossa. Olha aí, tá vendo? Nós saímos lá do Rio, passamos lá, foi para Minas, depois de Minas viemos para Santa Catarina. Que Deus abençoe. Isso é uma bênção saber que o Senhor é ouvido, né, em estados tão distantes. Né? Aleluia. E eu fico alegre, porque para mim é uma honra ter cada um de vocês conosco, né? Porque esse é sinal que nós estamos trazendo a verdade. E pessoas sérias. Então vocês estão fazendo pergunta ao amado que o irmão é sério. Eu falo irmão porque ele é meu irmão em Cristo. Sim, não resta dúvida. Entendeu? Vocês vão ouvir, eu falo, mas ele é delegado, está tendo direito. Eu estou tratando direito agora. Tem água, estou sendo muito bem tratado. Tomar um cafezinho, tudo, viu? Mas estou tratando ele bem, viu? Não vai falar que eu estou tratando ele mal, não. Mas nós temos nosso... recebo que é verdadeira. E nós temos nosso dia a dia e nós somos pessoas normais como qualquer outra pessoa. Doutor, ó, aqui fala a pergunta. A medida protege... a medida protege. Temos que viver escondida como se nós fôssemos a errada? A medida protetiva, você pode pedir a medida. Aqui eu acho que eu entendi essa pergunta de Santa Catarina. Ouvinte, quando você faz uma medida protetiva, é para tirar o agressor do seu lar. Agora, se você não achar que, em decorrência, mora lá junto com mais pessoas, com familiares deles próximos, que você pode ficar coagida, viver ali, existe, você entendeu? Abrigos para a mulher vítima de Maria da Penha até equalizar a situação, até ele ser preso, até as coisas se acomodarem. Então você não deve viver escondida. Quem tem que ficar preso é o agressor. Você não praticou nada. Então a medida protetiva é para afastar o agressor de perto de você e eventualmente, num caso até às vezes mais grave, encaminhar a vítima para um abrigo até que ele seja preso ou o caso seja esclarecido para que o rio volte ao curso normal. Você tem que ter sua vida normal. Né? Quem tem que pagar pelo que fez é o agressor. Perfeito. Então, eu creio que está sendo respondido, mas qualquer coisa você sabe como está falando com nosso amado irmão delegado Luiz Fabiano. Você também pode falar também com ele também no Instagram e também pelo Facebook. Presta atenção. Doutor Luiz, é assim, ó, quando a pessoa casa com alguém e só sabe quem é sexualmente na noite, como proceder? Então, é eventual, a lei permite o divórcio a qualquer tempo. Nesse caso em específico, eu entendo que haveria uma anulação do casamento. Se a pessoa omitiu que ela era portadora de alguma DST, que ela lá tinha lá às vezes AIDS, que ela tinha algum problema, que às vezes ela já é vasectomizada, é caso de anulabilidade. Porque se você venha tomar ciência de que às vezes até por própria impotência sexual, né, é caso de anulação de casamento, mas isso é na esfera civil e não no direito criminal, não é crime. É o fato da pessoa esconder quem ela é. Né? Há uma violação, como se fosse um contrato, que também o Código Civil fala do casamento, ele também não deixa de ser um contrato, onde você tem direitos e deveres. Né? E a eventual omissão de um fato grave, como esse, né, de eventual doença sexualmente transmissível, eventual vasectomia, que a pessoa não tem possibilidade de ter filho, você tem uma expectativa disso, é sim uma hipótese de anulação desse casamento. Não é de divórcio, é anulação, é como se você não tivesse casado. Anula-se o casamento, e o casamento é feito novamente, em tese, com terceira pessoa. Ou ele é curado e casa-se até com ele novamente, né? Já conheço muitos casos de casais que se separaram, se divorciaram e
casaram novamente, né? Se reencontraram no futuro, né? Cada um viu que efetivamente ruim com o pior sem, né? É verdade. Então, vocês veem, amados, a importância de nós estarmos trazendo aqui para vocês assuntos, nossos dia a dia, coisas que realmente vocês precisam saber e conhecer tudo isso, né? São pessoas que passam um processo na vida, pessoas que precisam de ajuda. É para isso que nós estamos aqui. Procurar trazer sempre a informação, viu, amado irmão? E trazer sempre a informação, tá? Eu ainda vou estar agendando com ele outros dias para estar aqui, porque não adianta eu falar para ele assim, né? Falar assim, ó, vai estar todo sábado aqui, vai estar toda terça-feira, vai estar tal dia, que ele tem a atividade dele, ele tem o trabalho dele, né? Ele está aí numa corrida muito grande, e é um homem de Deus. É por isso que eu trouxe ele aqui. Para mim foi um prazer ter ele aqui do meu lado, né? Porque para mim é uma bênção do Senhor, amado. E para mim vai ser bom se as pessoas pedirem o irmão aqui, eu trago o irmão de volta, havendo convite, retorno. Cabe aos ouvintes quererem novamente. Os irmãos podem estar pedindo, eu estarei trazendo ele de novo, né? Conforme a agenda dele. E trazer ele de novo com outro tipo de assunto. Nós trouxemos hoje sobre violência doméstica, né? Você vê que, foi que eu falei para ele, né? Nós vamos estar no púlpito eletrônico, mas as palavras, o improviso e muitas coisas vêm direto e não é uma coisa planejada. Aqui não é nada planejado, tá? Aqui não é nada colocado aqui. Vocês estão vendo um monte de papel aqui, mas é meu, tá? Não é dele não, é meu. Então, é ele, vocês estão vendo que eu estou passando, né? Para ir nas perguntas que estão vindo de vocês que estão nos ouvindo neste momento através da rádio Nova Jerezinho 100% Jesus. É por isso que essa rádio foi criada, para justamente trazer a verdadeira informação no nosso dia de hoje, também dentro da igreja também, viu, doutor? Dentro da igreja também é necessário o povo de Deus também acordar e despertar para uma realidade, né? Para uma verdade, para a vida do seu dia a dia. É importante tudo isso, tá? Então, neste momento nós estamos agora, né, eu vou passar as considerações finais ao nosso amado irmão delegado Luiz Fabiano, o meu amado irmão em Cristo, tenho um amor e carinho pela vida dele, pela sua companheira está aqui conosco, né? Está minha filha, está meu genro, minha esposa também, ela não está dentro do estúdio, mas ela está ao lado. Ela está ali também atendendo as pessoas também, pegando as perguntas está ali olhando. Eu tenho certeza que tem muita gente fazendo, faz a pergunta pelo Facebook também, né? Se vocês enviarem pelo meu, quiser também pode enviar, envio para ele, tá? Mas se vocês puderem entrar, delegado Luiz Fabiano, está aí, eu falo para vocês, como homem de Deus, aqui está um outro homem de Deus, porque aqui eu só vou trazer pessoas sérias, pessoas que têm realmente algo de bom para vocês, de pessoa que realmente não é questão de repente, porque ele é da igreja, não. Eu trago pessoas sérias que vai trazer verdade para vocês. Então é isso que essa rádio tem, o compromisso diretamente com vocês. Nós estamos aí na telinha, nós estamos para nossa cara tapa, viu? Eu sei que sou bonito, mas tudo bem. Mas ele está aqui do meu lado. Eu agradeço muito a vinda dele aqui e após as considerações finais do nosso amado irmão, estarei fechando pelo Facebook e vamos estar continuando com a nossa programação. E você tem um pedido, irmão Zé Luiz, para de falar e fala uma coisa para mim, antes de você encerrar no Facebook também. Espera aí, eu estou pedindo louvor, a minha palavra, minhas coisas, a minha oração, como que eu faço? Continuo pedindo. E eu, após a saída do Facebook, eu vou continuar falando com vocês, né? E vou continuar tocando o louvor de vocês. Amém? Nós vamos estar com vocês aí até meio-dia, né? Passar um pouquinho, não tem problema não. Isso é tudo para a glória de Deus. Amém? Mas eu não posso segurar o nosso amado irmão delegado Luiz Fabiano, porque ele realmente tem um compromisso e ele tem uma vida também, que tem uma agenda aí também, e tem que correr atrás também, né? Só faz muita palestra também, né, doutor? Algumas têm feito sim, palestra. Havendo oportunidade, eu faço sim. Faz. Olha,
você que está ligado aí, tá vendo aí, ó? Bom, ele é de Santo André, né? Havendo oportunidade em outras igrejas aqui, Igreja, eu prefiro Santo André em razão até de locomoção, não posso sair distante aí, de viagem, período de pandemia, tudo. Mas então, havendo a possibilidade, né, quero agradecer o convite de estar aqui, havendo, né, novas oportunidades, virei com o maior prazer, né, e de encerramento eu queria pedir uma oração, encerrar com uma oração para que o final de semana nosso seja um final de semana abençoado. Em nome de Jesus. Então, mas antes disso, então, quem quer falar com o Senhor vai entrar pelo Facebook, Delegado Luiz Fabiano. Instagram, Delegado Luiz Fabiano. Só queria ter uma palavra que me veio, Provérbios 8:6. Lê aí, pastor, veio na mente. Eita, Gostaria... mistério, hein? Segura aí. Vamos ver Deus falar. Eu acho que me tocou no coração essa palavra, eu gostaria que fosse lida. Vou estar lendo. Ixi, vai aqui, tá aqui. 8:6. Vamos lá. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Aleluia. Palavra tremenda. Olha, fazer mais. Pastor, mas eu quero entender. Enfim, ouvir. Você está ouvindo? Ah, você está ouvindo. Então presta atenção. Porque proferirei coisas excelentes, coisas boas. Falar de coisas boas. Falar daquilo que realmente é excelente. Tá? E os meus lábios se abrirão para a equidade. Os meus lábios se abrirão para as coisas erradas, para as coisas que estão aí. É isso que nós estamos falando. É isso que nós estamos trazendo aqui. A verdade. Somente a verdade. Amém? Eu quero fazer uma oração breve. Também pela vida desse homem de Deus. Olha, ressaltando, guarde bem esse nome. Delegado Luiz Fabiano. Guarde esse nome. Delegado Luiz Fabiano. E assim, se vocês quiserem ir de volta, vocês entrem aí no nosso Face, vai colocando, você tem meu WhatsApp, vai colocando e vai falando, porque ele estará de volta aqui, eu vou estar agendando com ele de novo. Foi muito bom, viu? Foi muito bom, amém? Vamos orar então, para que Deus abençoar. Estaremos depois saindo do Facebook e, né, não deixe compartilhar depois, viu? Não deixe compartilhar aí, me ajuda. Porque isso é importante levar para muitas vidas, tá? Não é só para você não, seja egoísta. Compartilhe, tá certo? Vamos lá. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, eu quero, meu Pai, encerrar essa entrevista, Senhor, com o teu servo, nosso irmão Luiz Fabiano, Senhor, que aqui está, meu Pai, com a sua esposa, meu Pai, nós estamos ambos aqui, meu Pai, dentro, meu Pai amado, desse estudo da Rádio Nova Jerezim. Eu quero abençoar, meu Pai, a vida desse homem, a vida, meu Pai, desta mulher, Senhor, desses guerreiros, meu Pai, que estão em prol, meu Pai, de fazer o de melhor pela vida de todos esses, meu Pai amado. Pai, abençoe, meu Pai, a esses, meu Pai, que estão conosco, participando, que fizeram perguntas, meu Pai, que precisam de ajuda, precisam da Tua bênção, da Tua graça, Senhor. E eu tenho certeza, meu Pai, mais do que nunca, Senhor, meu Deus, que o Senhor é o Deus que opera e faz a maravilha. E eu tenho certeza que esses aqui estão aqui do meu lado, meu Pai amado, nosso irmão delegado Luiz Fabiano, sua esposa, meu Pai, eu tenho certeza que amanhã eles também vão contar um testemunho lindo, meu Pai, novidades lindas, meu Pai amado, que vai acontecer na vida deles, meu Pai amado. E eu quero ser um dos primeiros a estar colocando através desse microfone e ao vivo, meu Pai, as bênçãos da vida deste homem e desta mulher, meu Pai. Por isso, meu Pai, neste momento, eu quero, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, entregar a vida de cada um nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amados, que Deus abençoe grandemente a você que está no Facebook. Deus abençoe, né? Doutor, muito obrigado. Obrigado pela presença da minha mulher também, que está aqui presente, a Mari, me apoiando sempre, em todos os momentos. Amém? Então, você está no Facebook, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui encerrando pelo Facebook.
E em seguida nós escutamos uma rádio em nome de Jesus Cristo. E o nosso irmão Fábio vai colocar louvor e adoração.